Muita gente, até, sei lá, ontem, anteontem, que seja, né, argumentava, ou continua argumentando, que as instituições não funcionam. E eu venho batendo de uma forma insistente nessa tecla que as instituições estão funcionando normalmente e sempre estiveram. Instituição funcionando não é sinônimo das instituições tomarem as decisões, todas as decisões que lhe satisfaçam. Não. Instituições funcionando, instituições são agnósticas, elas irão tomar decisões que te satisfazem e que te deixam irritados, que dizem, olha, isso aí não pode, isso aí não deveria ter sido feito. As instituições vão tomar decisões dos dois lados, justamente porque são instituições. Outra característica importante é que as decisões são lentas. No final de semana, Augusto Aras, sei lá, sexta, sábado, domingo, Augusto Aras mandou os ministérios públicos federais dos respectivos estados abrirem investigações sobre as invasões ou tentativas de invasões de hospitais. O sujeito que liderou aquele lançamento de fogos sobre o Supremo Tribunal Federal foi preso. Ele teve que assinar um termo de que vai comparecer em juízo para ser liberado, porque ele já foi chamado a comparecer em juízo e não compareceu, ou seja, ao assinar esse termo, se ele não comparecer, ele será preso novamente, e aí ele não vai ter uma segunda chance. O coronel da PM, lá, o subcomandante da PM, que estava na frente do Supremo Tribunal Federal quando os fogos foram lançados, foi demitido pelo governador do Distrito Federal, o Ibanez. Sarah Winter foi presa. Então são várias coisas que estão acontecendo que mostram que as instituições estão funcionando. Tem gente que diz, não, elas estavam dormindo e acordaram. Não, não estavam dormindo. É que o tempo das instituições não é o tempo dos indivíduos. Cada indivíduo tem seu próprio tempo. Cada indivíduo tem indivíduos que são pouco pacientes, tem indivíduos que são muito pacientes. É o que eu chamo do egoísmo individual. O egoísmo no sentido de que se refere ao desejo de cada indivíduo. Não egoísmo no sentido pejorativo, moralista. O tempo de cada um é um tempo individual, um tempo egoísta da pessoa. As instituições não têm um tempo egoísta. As instituições têm um tempo social, têm um tempo democrático, eu diria assim. Por quê? Porque as instituições são influenciadas por diversas forças. Não são influenciadas somente pela esquerda, somente pela direita, somente pelo centro. São influenciadas por todas essas forças políticas. As instituições precisam seguir padrões burocráticos complexos. As instituições, aqueles operadores delas, né, aí não são mais elas, mas os operadores, eles ao tomarem as decisões, ao tocarem as instituições, eles precisam ter uma compreensão do momento que se está passando, das circunstâncias das decisões. Então, no caso lá da Sarah Winter, né, ela poderia ser presa a qualquer momento. Um requisito importante de sua prisão era a boa fundamentação. Por que isto? O operador da instituição, eu estou me colocando na cabeça do operador da instituição, dizendo, olha, ela é uma apoiadora de Bolsonaro. Bolsonaro reage e parte para o conflito. Ele é o presidente da República, tem poder. Já há elementos para que ela seja presa? Sim, há elementos, mas eles têm que estar muito bem fundamentados. Não apenas do ponto de vista jurídico e burocrático, mas até mesmo aguardaram um pouco a perda de apoio de Sarah Winter. Por exemplo, ela não é filiada a nenhum partido político, ela era o DEM expulsou, ela tentou se filiar ao partido de Bolsonaro, não conseguiu, ela tentou um visto para os Estados Unidos, não conseguiu. Então todos esses elementos foram elementos de enfraquecimento da Sarah Winter. E o operador das instituições, os operadores das instituições estão olhando isso permanentemente e dizem, bom, eu tenho aqui a justificativa jurídica, já passamos pelos procedimentos burocráticos pertinentes, eu estou vendo que no ambiente ela se enfraqueceu, então temos os elementos para decretar a prisão dela. É assim que é feito. Eu estou dizendo como é o mundo real. Não é o mundo que eu, fulano A, B ou C, gostaria que fosse. É assim, paciência. O mundo não é como a gente gostaria que ele fosse. Seria ótimo se não houvesse a morte, se todos nós fôssemos eternos. Seria ótimo se não houvesse sofrimento no mundo. Mas não é assim, né? As instituições, elas operam dentro de parâmetros. O tempo das instituições é um tempo
político, que é lento, é um tempo jurídico, que é lento, é um tempo histórico, que é lento. O tempo dos indivíduos, alguns indivíduos até, eles, eu diria assim, cultivam a ilusão de que o tempo individual é rápido, quando na verdade não é. Quanto tempo o indivíduo leva para fazer uma carreira profissional? Leva muito tempo. Quanto tempo o indivíduo leva para conseguir bons contratos, se for um empreendedor? Leva muito tempo. Então, as instituições, várias medidas que elas tomam, elas não serão no tempo desejado. O indivíduo chega e diz, olha, Sarah Winter ofendeu o Supremo, xingou, ameaçou de morte o ministro Alexandre de Moraes. Tem que ser preso amanhã. Opa, calma. Calma, não é assim a decisão. Aí, imagine todo o processo. Aquilo ali é catalogar, aquilo ali entra, é aberto inquérito, tem paginação, tem carimbo, aí há uma discussão entre eles, dizem temos que ter tais evidências, alguém tem que escrever, tem um tempo. Não é, as instituições não estão aí para satisfazer indivíduo A, B ou C, elas estão para atender a sociedade como um todo. E como tal, elas acabam respondendo à média daquela sociedade, não deixa de ser isso. As pressões médias da sociedade. Né? E quando a gente está falando de instituições sediadas em Brasília, o que a gente diz? Olha, a classe política. Quem é a classe política? A classe política são as figuras mais importantes da classe política, são os políticos que têm voto. Quanto mais voto você tem, mais importante você é. Quanto mais recursos de poder você tem, o voto é um deles, mais partido político, organizações, financiamento, quanto mais recursos de poder você tem, mais importante você é dentro da classe política. Juízes do Supremo Tribunal Federal, juízes do STJ fazem parte da classe política. Eles não fazem apenas parte da classe jurídica, eles fazem parte das duas classes. Por quê? Por conta da indicação deles. O PGR faz parte da classe política. É indicado pelo presidente da República, tem que ser aceito pelo Senado Federal. A mesma coisa os ministros do Supremo, a mesma coisa os ministros do STJ. Este processo, ao passar por esse processo os torna membros da classe política. E se eles se tornam membros da classe política, eles se comportam tanto juridicamente quanto politicamente. As duas maneiras de pensar, essas duas variáveis influenciam as suas decisões. Eu vejo gente defendendo um purismo jurídico. Um purismo jurídico seria a coisa mais autoritária do mundo. Está escrito na Constituição, tem que se comportar de acordo com a Constituição. Se não está escrito, não tem... Não é assim. Não é assim. A Constituição é sujeita a interpretações. As interpretações, a mesma lei, a interpretação muda com o passar do tempo, seu uso muda com o passar do tempo. Não é assim. É a sua visão da Constituição que tem que ser aplicada rapidamente quando as pessoas dizem isso. Mas não é a visão das instituições ou dos operadores dela, melhor dizendo agora, que levam em consideração não apenas os elementos jurídicos de uma decisão, que precisam estar fundamentados, mas os elementos políticos da decisão. Os elementos políticos são levados em conta por quem pertence à classe política. E esses elementos, quando há um confronto entre duas instituições, entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo, esses elementos precisam entrar na balança da avaliação. O confronto não pode... Não cumpriu a Constituição, vai lá e faz. Cumpriu... Não é assim. Estou dizendo o que é. Não é assim. É preciso avaliar. Aqui nós estamos vendo um flagrante descumprimento da Constituição. Existem condições de enquadrar aquele que descumpre dentro desse flagrante? Existem as condições políticas? Este é o raciocínio. E é o raciocínio em qualquer lugar do mundo. O ambiente pode ser diferente em outros lugares. O ambiente doméstico varia. Uma coisa é você aplicar a letra da Constituição no Reino Unido, outra coisa nos Estados Unidos, outra coisa na Itália, outra coisa no Brasil. Há variações domésticas que têm a ver com o ambiente doméstico. Não todos os países seriam iguais. Era só ter a mesma Constituição de todos os lugares, o mesmo arcabouço institucional de todos os lugares, mas não. Todas as constituições são diferentes, todas as instituições de todos os países são diferentes, as práticas dos operadores das instituições são diferentes. Nós temos que entender as nossas.
E a principal característica é que as instituições do Brasil consagram o poder dividido. E quando tem o poder dividido, ninguém consegue governar sozinho. Para que o poder executivo governe, pensando no presidente da República, ele precisa ter algum tipo de pactuação, ele precisa ter algum tipo de consenso com as instituições. Ele pode liderar, pode indicar a direção do país. Fernando Henrique fez isso, Lula fez isso, mas eles não brigaram com as instituições, eles cederam parcialmente a elas. E aí foi possível governar. Então, esses elementos são muito característicos do Brasil. E esses elementos estão efetivamente limitando Bolsonaro. Tenha um bom dia, inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente os vídeos do canal.